Já a gente fala agora sobre a crise no Ninho Tucano, é isso mesmo. O nosso colega de Brasília, Cláudio Dantas, recebeu hoje nos estúdios da Jovem Pan Brasília o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas. Ele falou, claro, sobre os rumos da política no Brasil e não fugiu quando foi questionado sobre a atual situação dos tucanos. Acompanhe. A gente sabe que sofreu muito nas últimas eleições, perdeu muita relevância política, teve muita briga interna, talvez isso também tenha drenado muito da energia do próprio partido, mas agora parece que há um movimento aí para se retomar o protagonismo que o partido já teve no cenário nacional. O que exatamente está acontecendo e quais são os próximos passos? Cláudio, em primeiro lugar, eu vou ir diretamente ao que você que você disse, né, e me traz aqui. O PSDB, sim, pagou um preço altíssimo pelos seus próprios erros. Nós temos que saber aonde nós erramos, até para não cometer os mesmos erros lá adiante. Claro. Nós cometemos erros enormes no ano passado, subordinamos a possibilidade de uma candidatura nacional a um projeto eminentemente regional, né, local, em São Paulo. Isso nos tirou do jogo nacional. Caímos na nossa bancada de 30 e poucos parlamentares para 14 deputados hoje, mas eu continuo achando, Cláudio, que o PSDB é essencial ao Brasil. O PSDB é um partido político, pelo que fez, pela história que construiu, que não pode ser mensurado, medido ali, qualificado pelo número de deputados, ou de governadores, ou de senadores. O PSDB é depositário, acho eu, de uma responsabilidade enorme, que é de construir um novo caminho entre os dois extremos. Essa é a nossa sina, esse é o nosso compromisso com a própria democracia. Porque o que eu quero, Cláudio, encerro dizendo, é ajudar a dizer ao Brasil que a alternativa ao governo Lula, que nós devemos fazer oposição, até porque temos discordâncias profundas, históricas em relação ao comportamento, à visão de mundo, de país, de políticas públicas, nós temos que mostrar que a única alternativa a um governo do PT não é o bolsonarismo. Nós temos que construir essa alternativa ao centro, é nisso que eu estou mergulhado hoje. Então, o PSDB vai se posicionar ao centro, fazendo oposição ao governo Lula, é isso? Nós já somos um partido de centro hoje. Isso aconteceu com naturalidade. É só ver o perfil dos nossos eleitores. Até porque, eu estou nisso há muito tempo, você acompanha a cena política há muito tempo, o PT vem se movimentando de forma muito pragmática. O PT não é um partido de esquerda hoje, longe disso. O PT é o quê? É um partido de centro-esquerda, pragmático, com origens sindicais sólidas, penetração em movimentos religiosos e alguns outros movimentos sociais. A esquerda hoje no Brasil tende a consolidar-se através de figuras como Boulos, o Freixo, para nominar alguns aqui, e partidos como o deles, né? PSOL entre eles, enfim, PCdoB. E o PSDB tem que assumir com clareza, com coragem, a sua posição de um partido de centro. Um partido que dialogue, né, com ambos os lados, que faça uma oposição, Cláudio, eu tenho dito isso, uma oposição sem adjetivos, uma oposição clara, firme, né, a essa agenda atrasada do governo Lula. Eu vejo um presidente Lula hoje governando com os olhos no retrovisor e não no para-brisa da história. Eu repito uma frase, Cláudio, e aproveito para repeti-la aqui também, hoje na Jovem Pan. A vida deu ao presidente Lula um privilégio enorme, depois de tudo que ele passou, que é de construir um novo futuro para o Brasil e para os brasileiros. Mas a vida não deu a ele a oportunidade ou o privilégio de reconstruir o passado. Eu vejo um presidente Lula querendo reescrever a história. Isso não é possível. Ele deveria, sim, ter aprendido com alguns dos erros históricos que o PT cometeu em todas as áreas da gestão, no aspecto moral, ético, para, quem sabe, fazer um governo melhor. E eu não tenho visto isso acontecer. Aí a entrevista exclusiva de Aécio Neves ao nosso colega jornalista de Brasília, Cláudio Dantas, Dora Kramer. A situação do PSDB é muito complicada, você que sempre acompanhou o desenrolar no PSDB, já teve presidente da República, teve também o comando do Congresso Nacional, a situação de Aécio Neves difícil depois da eleição de 2014, com toda aquela história da Lava Jato. Será que ele consegue se recolocar nesse cenário nacional e tentar puxar com ele o PSDB? Olha, claro que recuperações não são impossíveis, mas é preciso que o partido faça alguma coisa. Primeiro, se acertar internamente, não é? Segundo lugar, saber o que exatamente vai dizer para a população, porque não adianta só
o deputado Aécio dizer, é um partido de centro, sim, mas o que é o centro? Quais são as questões, em que pontos, em que questões nacionais, hoje em debate, o PSDB se posicionou? Eu não vejo nenhuma posição. Outra, é preciso ter candidaturas. O PSDB, não só a presidência da República, como já governou ao mesmo tempo os 3 maiores colégios eleitorais. Já teve 99 deputados, hoje tem 14. Então, é um trabalho muito grande, porque faltam lideranças, pessoas saíram, umas morreram, outras se aposentaram da política, outras simplesmente saíram do partido. Então, essa é uma reconstrução que, obviamente, não é impossível, mas também não é só fazendo afirmação. Somos um partido de centro, que vai resolver. É preciso dialogar com a sociedade, encontrar o caminho junto com o eleitorado e, principalmente, se estruturar e se apresentar, porque é preciso ter voz, rosto, e como você muito bem disse, Tiago, isso hoje, e concentrado no Aécio Neves, o Aécio Neves teve problemas sérios, tá bom, foi absolvido, mas ficou marcado. A outra figura está ocupada, o governador Eduardo Leite, ocupado com problemas enormes no Rio Grande do Sul, né? Para ele também é muito difícil levar a fazer reconstrução do partido, então é um trabalho árduo pela frente. Bom, Vilela, a situação do PSDB no Senado, por exemplo, é difícil. A gente acompanhou na semana passada toda aquela polêmica envolvendo o Marcos Duval, que tentou se filiar e não conseguiu. E até o senador Exalci Lucas, que é do Distrito Federal, ele pode ser que deixe o partido. Ou seja, o partido vai se derretendo. Aqui em São Paulo vive uma crise sem tamanho também, né? Exatamente. O último que ficar, que apague a luz, porque realmente a situação do PSDB é de um partido que está se deteriorando. A fala do deputado Aécio Neves, ele falou bastante, mas não disse nada. Como disse Dora Kramer, faltou se posicionar. Não adianta dizer que é de centro, aí depois ele escorrega dizendo que o PT também é de centro. Ora, se o PT e o PSDB estão no mesmo campo político, então por que o PSDB vai ser oposição? Não ficou claro o partido se colocar de uma forma objetiva com relação ao que pensa, e partido político que não se posiciona acaba minguando. E é o que a gente está vendo com o PSDB agora. Pois é, a íntegra da entrevista é só você acompanhar no Panflix e também nas nossas plataformas, a entrevista inteira exclusiva com o deputado Aécio Neves.